Bom dia, hoje nós vamos falar sobre geometria espacial. O grupo é composto por mim, Ana Catarina, Alexandre, Kaique, Cleverson e o Emerson. Bom, a geometria espacial estuda os sólidos que ocupam espaço, como o próprio nome já diz. Ou seja, são sólidos tridimensionais, eles possuem altura, largura e profundidade. Os sólidos eles podem ser classificados em corpos redondos ou poliedros, sendo que os corpos redondos possuem uma base de um círculo, ou então eles são construídos sobre a rotação de um círculo. É o caso do cilindro, do cone e da esfera. Já os poliedros, eles são compostos por polígonos. Só para relembrar, os polígonos são figuras planas e fechadas, que são formadas por segmentos de reta, como por exemplo um quadrado, um triângulo. E, como eu já disse, os poliedros são formados por esses polígonos, e eles apresentam face, que seria o próprio polígono, aresta, que seriam os lados desse polígono, e vértice, que são os pontos de encontro das arestas. Além disso, é importante a gente dizer que o poliedro pode ser convexo ou côncavo. Isso é fácil de perceber visualmente, como você pode ver no sólido A e no sólido B, é como se o sólido B tivesse, como por exemplo, uma entrada, assim. Mas se você precisar justificar isso matematicamente, você pode dizer que o sólido A, se você desenhar em qualquer face 2 pontos, e você ligar esses 2 pontos, você vai perceber que esse segmento de reta, ele está completamente dentro do sólido, por isso ele é convexo. Já no B, se você colocar nessa parte que está laranja, se você desenhar 2 pontos e ligar esses pontos, você percebe que o segmento de reta está fora do sólido. Existe um espaço fora que está ligando esses 2 pontos. Por isso ele é côncavo. Então, em todo poliedro convexo é válida uma relação conhecida como relação de Euler, que diz que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é sempre igual a 2. É importante você lembrar disso, porque podem ocorrer situações em que, numa questão, por exemplo, o enunciado te descreve um poliedro convexo e te dá, por exemplo, o número de vértices e o número de arestas, e você tem que saber o número de faces, ou então você precisa saber qual que é o poliedro convexo. Então, essa relação é bem importante. Bom, então vamos para uma questão, essa é do Enem 2009. É uma questão simples, de introdução da geometria espacial, mas ela necessita que você saiba conceitos sobre face, aresta, vértice, polígono. Então, e além disso, ela tem um textinho um pouco grande, então você precisa de uma capacidade de interpretação. Eu sugiro que você pause o vídeo, leia e analise as alternativas que eu já vou passar para a resolução. Então, vamos lá. Um artesão construiu peças de um artesanato interceptando uma pirâmide de base quadrada com um plano. Após fazer um estudo das diferentes peças que poderia obter, ele concluiu que uma delas poderia ter uma das faces pentagonal. Qual dos argumentos a seguir justifica a conclusão do artesão? Então, ele está dizendo que ele tem uma pirâmide de base quadrada e ele vai cortar ela com um plano, mas ele não escreve de que forma ele vai fazer isso. Só que uma das possibilidades, ele percebe que o resultado vai ter uma das faces pentagonal, ou seja, com 5 lados. E se a gente analisar as alternativas, você percebe que as únicas que justificam que ela tenha 5 lados são a C e a D. As outras estão falando sobre ela ter 4 lados. Então, como nós já vimos essa questão do pentagonal, só a C e a D justificam. Só que, como ele está falando de uma pirâmide que tem 4 faces mais a base, que totaliza 5 faces, esse polígono resultante, ele só vai ser pentagonal se esse plano interceptar todas as 5 faces. Então, é isso que a letra C está descrevendo para a gente. Ela diz o seguinte: uma pirâmide de base quadrada tem 5 faces, e a interseção de uma face com o plano é um segmento de reta. Assim, se o plano interceptar todas as faces, o polígono obtido nessa interseção tem 5 lados. Então é isso aí, gente. Bom dia, meu nome é Alexandre e hoje eu vou apresentar um pouco sobre geometria espacial e hoje eu vou falar sobre o prisma, o paralelepípedo e o cilindro. A primeira coisa para a gente conseguir calcular o volume do prisma, a gente tem que pensar na sua área base vezes a sua altura, ou seja,
O volume é igual à área base vezes H, que é a altura. Para a gente achar a área total, a gente tem que pegar duas vezes a área base mais a área lateral, ou seja, a área do lado desse prisma. Já nos paralelepípedos é um pouco mais fácil, a gente, pelo menos eu achei, a gente pega o volume, que é igual à área vezes a base vezes o lado. Ou seja, a área vezes, desculpa, você pega o lado vezes base vezes altura. É como se fosse um cubo. É bem mais tranquilo. Então é lado vezes base vezes altura, para a gente achar o volume. Para a gente já achar a área total, a gente tem que fazer duas vezes AB mais AC mais BC. Já na parte dos cilindros, a gente tem tem que prestar um pouquinho mais de atenção para a gente não errar, porque a gente tem que calcular a superfície lateral, que é um pouco mais complicado. Então o que a gente faz primeiro? Para a gente achar o volume, a gente tem que pegar a área base vezes a altura. Isso é padrão, isso é básico, já bem tranquilo. Área base vezes a altura. Já na área total, a gente vai fazer duas vezes a área base mais a área lateral. Só que para a gente calcular essa superfície lateral, a gente vai ter que aplicar uma forma que seria aplicando 2π vezes r vezes h. Bom, galera, agora eu peguei aqui um exercício de prisma para poder conseguir explicar melhor para vocês. Então aqui tem um exemplo, ó. A gente pode pegar aqui esse exercício que fala assim: considere três prismas regulares de altura 10 metros, todos têm como perímetro da base 24 metros. Sabendo que as bases são hexágono, quadrado e um triângulo, qual deles é o maior volume? Então a gente tem aí as representações. Então vamos começar aqui pela base triangular. Primeira coisa que a gente sabe que é uma área base de um triângulo. Então a gente vai pegar ali um dos lados do triângulo e vai aplicar na fórmula para descobrir a área base do triângulo. Então vai ficar AB igual a 8 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Dessa forma a gente vai resolver, formando assim AB igual a 16 vezes raiz de 3 metros quadrados, e a gente vai encontrar ali o V1, que vai ser 160 vezes raiz de 3 metros cúbicos, tá? Por que a gente sabe que é 160? Porque a gente vai pegar esse 16 vezes raiz de 3 metros quadrados e a gente vai multiplicar por 10. Então isso vai dar 160, beleza? Agora a gente vai partir para a área base do quadrado, então a gente tem aqui AB igual a área do quadrado. E a gente sabe que a área do quadrado vai ser AB igual a 6, que era um dos lados, tá? Ao quadrado. Nisso a gente descobre que AB é igual a 36 metros quadrados. E a gente vai multiplicar de novo por 10, porque é a altura. E a gente vai achar 360 metros cúbicos, que a área é o volume do V2 aí desse quadrado. Então agora a gente vai passar para a parte hexagonal, que a gente tem AB igual a 6 vezes a área do triângulo. Então a gente vai fazer área base igual a 6 vezes, um dos lados é 4, então a gente bota ali 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Isso a gente vai cortar o 4, né? Porque a gente não precisa mais. E aí a B vai ser igual a 24 vezes raiz de 3. E resolvendo isso, né, multiplicando por 10, a gente vai deixar V3 é igual a 240 vezes raiz de 3 metros cúbicos. Dessa forma, a gente vai ter que multiplicar o 240 por raiz de 3 para a gente saber se ele vai ser o maior volume ou não. Então a gente multiplica 240, que é aproximadamente raiz de 3 a 1,73, tá? Caso você não tenha a calculadora fazendo a sua prova. Então a gente faz essa conta, que a gente vai achar 415 metros cúbicos. Cone é o conjunto de todos os segmentos que ligam os pontos de um círculo, no caso a base, a um ponto fora do plano que estão contidos. O cone tem a vértice, que é representada por V, e é o ponto fora do plano da base do cone. É basicamente a parte alta do cone. Tem o eixo, que é o segmento da reta, que liga a vértice ao centro da base. Tem a altura, que é representada por H, e é representada pela distância entre a vértice e o plano da base, e o raio, que é o raio do círculo da base. Temos o cone reto, que tem um eixo perpendicular ao plano da base, e o cone oblíquo, que tem o eixo fora do centro da base.
Para realizar o cálculo da área de um cone, nós temos que planificar ele e separar os seus elementos, para a gente poder calcular a sua área. Giratriz é a lateral formada por qualquer segmento que tenha uma extremidade na vértice e a outra na base do cone. É importante também lembrar que no caso do cone reto, as diretrizes são todas iguais. Note também que após a planificação da superfície lateral do cone, vai resultar no setor circular, que possui o raio da diretriz e o comprimento do arco, que é o perímetro da base do cone. Sendo assim, teremos que calcular duas áreas, a área da base do cone e a outra da parte lateral. Com isso, para que a gente possa calcular a área da superfície lateral, a gente deve calcular a área do setor circular. Então a gente utiliza a regra de 3 simples. Sendo assim, para encontrar a área total, basta a gente somar as duas áreas, a área da base e a área da giratriz. Agora, para calcular o volume da pirâmide, é 1/3 do produto da área da base vezes a altura. Ou seja, o volume é igual à área da base vezes a altura sobre 3. A pirâmide é um polígono, formado por uma base poligonal e faces laterais triangulares. Todos os vértices do polígono da base são extremidades de segmentos e a outra extremidade é da vértice da pirâmide. A nomenclatura da pirâmide ocorre de acordo com o polígono da sua base, ou seja, a pirâmide triangular tem como base o triângulo, a pirâmide quadrangular tem como base o quadrado, a pirâmide pentagonal tem como base um pentágono e assim por diante. Em relação à classificação das pirâmides, tem a pirâmide reta, que é aquela que tem o eixo alinhado no centro da base da pirâmide, alinhado com a vértice. Tem a pirâmide oblíqua, que não tem a vértice alinhada no centro da base. Também tem a pirâmide regular, que é uma pirâmide reta e tem como base um polígono regular. A área externa ou total de uma pirâmide é calculada pela soma da área lateral e a base da pirâmide. Agora, para calcular o volume da pirâmide, é 1/3 do produto da área da base vezes a altura. Ou seja, o volume é igual à área da base vezes a altura sobre 3. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco para vocês a respeito de esferas. E a esfera é basicamente uma figura simétrica tridimensional que faz parte do grupo das figuras da geometria espacial. As esferas, a gente consegue obter uma esfera a partir da rotação de um semicírculo em torno do seu eixo. A esfera ela é composta, gente, por uma superfície fechada na medida em que todos os seus pontos estão equidistantes do centro O. E alguns dos exemplos mais comuns de esfera que a gente pode encontrar são, por exemplo, os planetas do sistema solar. Todos do nosso sistema solar eles são esferas. Bolas de futebol, laranjas ou maçãs também são esferas. Então a gente consegue encontrar esferas basicamente em todos os lugares no nosso dia a dia. E até no universo, né? As esferas, gente, elas são compostas por 4 partes básicas. A superfície esférica, que corresponde ao conjunto de pontos do espaço, na qual a distância e o centro O equivale ao raio R. A cunha esférica, que corresponde basicamente a parte da esfera que a gente consegue obter ao girar um semicírculo em torno do seu eixo. O fuso esférico, que corresponde basicamente à parte da superfície esférica que a gente consegue obter ao girar uma semicircunferência de um ângulo em torno do seu eixo. E a calota esférica, que corresponde basicamente à parte da esfera, da semisfera, cortada por um plano. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre os dois principais tipos de cálculos que são realizados com as esferas. As esferas elas têm 2 polos básicos de cálculos. O primeiro deles é a área da esfera e o segundo deles é o volume da esfera. Quando a gente fala sobre esses dois cálculos, a gente precisa primeiro entender qual a diferença do volume da esfera para a área da esfera. A área da esfera, a gente está falando basicamente da superfície dessa figura geométrica. Então, vamos colocar aí, sei lá, vamos dizer que... vamos imaginar então uma laranja. Nessa laranja a gente temos uma esfera. Nesse sentido de área, só a casca da laranja seria a nossa área, entenderam? Então só a superfície dessa esfera é a nossa área.
E quando a gente fala de volume, a gente tem que linkar basicamente o volume da esfera, que o volume da esfera ele está relacionado diretamente ao cálculo com o raio. Então, se você vai utilizar o raio para fazer o cálculo de alguma coisa, então com certeza a gente vai utilizar o volume da esfera. Já a área a gente só pode se preocupar somente com a superfície dessa figura geométrica, só a superfície. E para que a gente conseguir realizar esses cálculos, a gente utiliza duas formulazinhas básicas, no qual você precisa entender primeiro o conceito do volume e da área. O cálculo, né, a formulazinha que a gente utiliza basicamente é A para a área é igual a 4 vezes π vezes raio ao quadrado. Essa é a formulazinha que a gente utiliza para calcular a área. Para calcular o volume, a gente coloca V de volume é igual a 4 vezes π vezes raio ao cubo dividido por 3. Então são essas duas fórmulas que a gente utiliza para calcular área da esfera e volume da esfera, que são as mais cobradas no vestibular. Bom, gente, agora a gente vai passar por uma questão de vestibular. Eu escolhi uma questão aqui que ela é razoavelmente simples e a gente vai precisar só de um pouquinho de interpretação, basicamente no que eu falei anteriormente. A questão tem um texto, o texto não é grande, então eu vou ler aquele rapidinho. O texto é o seguinte: um artesão confecciona esferas de madeira para a sua próxima criação. Ele terá que pintar 3 dessas esferas de branco e 2 de vermelho para o seu trabalho. Em suas pesquisas, conseguiu encontrar um artesão que vende tinta por centímetro quadrado, o que sairá muito mais em conta. O metro centímetro quadrado de tinta branca custa 0,9 centavos e da tinta vermelha custa 0,2 centavos. Sabendo que o raio da esfera vermelha é de 4 centímetros e que o raio da esfera branca é de 9 centímetros, quanto esse artesão gastará com tinta? Considere π igual a 3. Bom, o primeiro ponto que a gente encontra aqui é o que o artesão vai fazer com as esferas. Ele vai pintar essas esferas com tintas, ok? Se ele vai pintar essas esferas, então ele vai pintar basicamente o entorno delas. Então a gente vai subentender aqui que a gente vai precisar utilizar o quê? Cálculo de área, porque a gente vai estar falando da superfície dela. A gente vai precisar utilizar o cálculo de área. O segundo ponto é que na fórmula a gente vai precisar utilizar π. A gente sabe que π é aproximadamente 3,14. Nesse sentido, ele pede para a gente considerar π sendo exatamente 3. Então, esses detalhes são muito importantes. As nossas opções aqui são opção A, R$ 91,32. Opção B, R$ 262,44. Opção C, R$ 270,12. Opção D, R$ 7,68. E opção E, 31 centavos, ok? Vamos para a nossa resolução aqui. Deixa eu só passar aqui para baixo para eu ver algumas coisas. Bom, a gente vai primeiro fazer o quê? O cálculo da área da esfera, então, que a gente está falando da superfície dela, que vai ser recoberta por uma tinta. A gente vai utilizar a fórmula da área, que é o quê? A de área é igual a 4 vezes π vezes raio ao quadrado. E aí a gente pode lembrar que as esferas elas têm raios diferentes, então a gente vai ter que fazer dois cálculos, um para a esfera branca e um para a esfera vermelha. Então a gente vai substituir então na fórmula. A é igual a 4 vezes 3, que é igual a π, vezes 4 ao quadrado, porque 4 era a área de uma das esferas. 4 ao quadrado. Então a gente vai obter 12 vezes 16, né? Que é o equivalente a 4 vezes 3, que dá 12, vezes 16, que é 4 ao quadrado. E a total da área vai ser de 12 vezes 16, que vai dar de 192 centímetros quadrados. Beleza? E a gente vai fazer o cálculo agora da segunda esfera, que a gente vai utilizar A é igual a 4 vezes π vezes raio ao quadrado. A é igual a 4 vezes 3 vezes 9 ao quadrado. Basicamente a mesma coisa, só muda o 9, que refere-se a um raio, que era diferente nas duas. 4 vezes 3 vezes 9 ao quadrado, que vai equivaler a 4 vezes 3, 12, e 9 vezes 2, 9 ao quadrado, 81. E 12 vezes 81, que vai dar 972 centímetros quadrados. Agora a gente vai basicamente multiplicar cada área pelo custo da tinta. Então a gente vê que a esfera vermelha vezes 0,2 centavos, que era o valor da tinta por metro quadrado, dá igual a R$ 3,84. E a esfera branca, R$ 972 vezes 0,9 centavos, vai dar R$ 87, que refere basicamente ao valor da tinta, né, da esfera branca por metro quadrado. A gente vai pegar, como as duas esferas elas têm
as duas esferas vermelhas, são duas esferas vermelhas e 3 brancas, a gente vai pegar esses valores que a gente conseguiu, que refere-se a apenas uma, e vai multiplicar por 3, e a gente vai obter o valor, né, vai multiplicar por 3 e por 2 no caso da esfera vermelha, e a gente vai obter basicamente quanto o artesão gastará, que vai ser R$ 270,12, beleza? A resposta correta seria a letra C.